Beber água ajuda no emagrecimento? Atrapalha? Qual que é o efeito do consumo de água na perda de peso e no emagrecimento? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Especialmente porque eu já recebi várias perguntas de pessoas com dúvidas sobre o consumo de água, sobre como deveria ser, se elas precisavam se atentar para isso, e até mesmo já recebi perguntas onde as pessoas questionavam se água tinha caloria ou se a água auxiliava no emagrecimento. A verdade é que o consumo de água é fundamental, não só para o emagrecimento, mas para a sua saúde. O seu corpo é composto em média de 70% de água. Sendo assim, é óbvio que o consumo adequado de água é necessário para que você se mantenha e para que o seu organismo desempenhe as suas funções da melhor maneira possível. Agora, quando a gente fala de emagrecimento, existe um fator na água fundamental que pode te auxiliar e potencializar os seus resultados, de fato. Eu não estou falando que a água é emagrecedora ou que é só você tomar mais água que o seu organismo vai queimar a gordura. Não, nada disso. Eu vou te explicar exatamente como que funciona, como que o consumo adequado de água pode te ajudar nessa perda de peso, nesse processo de emagrecimento. Como o nosso corpo é composto já de água, é natural que o nosso corpo utilize essa água para diversas funções do nosso dia a dia. O corpo necessita dessa água que nós consumimos. Quando nós fazemos esse consumo normal, o nosso corpo vai usando essa água que nós estamos consumindo. Mas quando a gente consome menos água do que o nosso organismo precisa, acontece uma ação muito interessante, que é o nosso corpo se preparando para a escassez de água. Ele sente que você está tomando pouca água, que você está fazendo um consumo abaixo do necessário. E, consequentemente, o seu corpo começa a reter o líquido. Ele começa a guardar, a armazenar essa água que você toma aos poucos, e ao invés dele já usar nos processos metabólicos, ele começa a guardar essa água para momentos específicos que ele julga ser necessário usar essa água com maior urgência. Então, o que acontece quando você toma menos água? Uma quantidade de água menor do que a que você precisa de fato. Seu corpo começa a fazer estoques de água. É o que nós chamamos de retenção hídrica. Aquele inchaço que nós vemos nas pessoas, onde muitas vezes as pessoas acreditam que é gordura, que elas precisam perder gordura, mas na verdade elas estão na verdade ali tendo uma retenção de líquido. E quando as pessoas que têm retenção de líquido tentam perder gordura, obviamente que o líquido não vai ser perdido, porque uma coisa é você perder gordura, outra coisa é você perder líquido. E quando você faz o ajuste necessário na sua alimentação para que você elimine essa retenção de líquido, o seu peso diminui e aquilo que é a harmonia do seu corpo melhora. Porque, como nós falamos, dá a impressão de que é gordura, mas não é só água acumulada em uma camada supramuscular e acima também das gorduras. Então, é fundamental que você tenha o consumo adequado de água para que aí sim o seu corpo não retenha. Como que você resolve essa questão da retenção de líquido? Que em muitos casos, só fazer esse ajuste que eu vou te falar já é responsável por fazer as pessoas terem uma harmonia melhor, já ter uma definição melhor daquilo que é a massa muscular, que são os músculos, só fazendo essa pequena ação, que é consumindo mais água do que elas estavam consumindo até então. Normalmente, as pessoas que passam por essa situação são pessoas que consomem pouca quantidade de água. Quando elas consomem mais, ou seja, quando elas consomem a quantidade certa, o corpo delas entende o seguinte: nossa, agora eu estou recebendo água constantemente, está vindo líquido através do consumo de alimento, então eu não preciso mais acumular, eu não preciso mais reter esse líquido aqui, eu vou expelir esse líquido. E aí você perde todo esse líquido que estava acumulado e te incomodando. E é assim que o consumo de água auxilia no processo de perda de peso.